Olá, nesse vídeo estarei resolvendo um exercício enviado por uma aluna, ou pelo menos apresentando uma forma de resolver exercícios desse tipo. Então, esse é um exercício de química analítica, mas que envolve alguns conhecimentos de bioquímica. Vamos ler o exercício para ter uma ideia do que ele está pedindo. Em uma titulação do aminoácido arginina, você está partindo de uma solução ácida com pH de 1,9 e usando uma solução básica de NaOH para a titulação. Pergunta-se: qual a fórmula estrutural e a carga líquida da arginina em pH 1,9? A 2 pede a mesma coisa, só que em pH 8. A 3 pede as mesmas coisas, só que em pH 10,8. E a 4 pede as mesmas coisas, só que em pH maior que 13. E ela nos dá a fórmula da arginina, tá aqui em cima. Então, para a gente conseguir resolver essa questão, a gente só precisa entender algumas coisas primeiro. O que é essa carga líquida? Quando a gente pensa num ácido, ele se dissocia formando um ânion e um cátion. Tá? Então, quando ele não está na forma dissociada, a carga líquida dessa molécula aqui é zero. Porém, quando ele perde o próton, o H+, ele fica com uma carga negativa no oxigênio. Então, a carga líquida dessa molécula é -1, certo? Outra coisa que nós vamos precisar para resolver esse exercício é uma tabela em específico. Ela pode ser encontrada na página 77 do livro Princípios de Bioquímica de Leninger. Eu estou usando a 6ª edição aqui para resolver esse exercício. Então, ela está na página 77. Essa tabela ela vai nos dar alguns valores de pKas que eles vão nos indicar o momento em que vai ocorrer dissociação nos grupos funcionais dessa molécula. Então, se a gente olhar para essa molécula aqui, a gente vai ter um grupamento ácido, um grupamento amino, então ele é um aminoácido. E nós vamos ter uma cadeia R lateral, assim como todos os outros aminoácidos. Só que, como essa cadeia aqui ela tem alguns nitrogênios, ela vai ocorrer uma ionização, ou uma adição de prótons em um desses nitrogênios, que nesse caso vai ser no nitrogênio da ligação dupla, porque ele tem uma densidade um pouco maior de carga. Então, vamos começar a resolver essa questão. A 1 pede no pH 1,9. Então, pH 1,9, a gente vai ter uma concentração muito alta de íons H+. Então, aqui, uma elevada concentração de H+. Então, lembrando do grupamento ácido, no caso do ácido acético, por exemplo, o pKa dele é um valor um pouco alto. Então, ele vai demorar para se dissociar. Então, no pH 1,9, esse próton ainda vai estar aqui. Esse hidrogênio ainda vai continuar aqui. E o que vai acontecer? A gente tem que lembrar que o nitrogênio ele faz 3 ligações e ele ainda mantém um par de elétrons isolados, ou seja, não ligantes. Então, aqui e aqui é onde serão adicionados H+, que estão em excesso nesse meio. Esses elétrons vão atacar o H+ aqui e aqui também. Então, para a gente desenhar essa estrutura, basta que aqui a gente coloque NH2+, e aqui NH3+. E aqui não tendo modificação nenhuma. Aí basta a gente calcular essa carga líquida dessa molécula. 1 mais 1, 2. Então, a carga líquida para 1 é igual a mais 2, ou 2 mais. E a fórmula realmente seria só modificar aqui, aqui e aqui, aqui. Simples. Certo. Questão 2. Ela está pedindo para a gente no pH 8. Então, voltando para a tabela. Acabei me esquecendo de falar dela. A gente pode usar esses valores de pKa para descobrir em que ponto da curva de titulação, em qual pH que vai ocorrer a dissociação desses grupamentos.
Então, o pKa para o ácido acético, ou melhor, para o grupamento ácido dessa molécula, é em 2,17. Se a gente fizer esse cálculo, a diferença entre o pH e o pKa vai ser mínima. Então, nesse exercício, a gente pode considerar que vai ser no valor de pH igual ao pKa. Então, seria, em um pH de 2,17, vai ocorrer a dissociação do grupamento ácido. Em um pH de 9,04, aproximadamente, é claro, vai ocorrer a dissociação do NH3. Ou, no caso, do NH3+, nesse caso, certo? E em um pH de 12,48 vai ocorrer a dissociação no grupamento R, na cadeia R lateral. Certo, então seguindo para a segunda parte da questão, um pH 8. Se a gente for olhar aqui na tabela, a primeira dissociação que ocorre é do ácido em um pH de 2,10, 2 aproximadamente. Então, o que vai mudar nessa molécula é a saída desse H aqui. Então, ele vai sair na forma de H+, ou embora da molécula. E aqui fica a carga negativa. Então, manteria-se as substituições que foram feitas na parte 1 dessa questão e seria modificado o grupamento ácido, colocando um menos no oxigênio ácido. Certo. E agora só precisamos ver a carga líquida dessa molécula. Então, seria 1 mais 1 mais 1 menos 1. 2 menos 1 mais 1. Então, a carga líquida para 2 é igual a mais 1. Terceira opção aqui. pH 10,8. Aqui a gente já entra numa outra parte que seria interessante comentar, que é o ponto isoelétrico. O ponto isoelétrico, ele é o momento em que a carga total, a carga líquida dessa molécula é igual a zero. Ou seja, a quantidade de cargas negativas e positivas é igual e elas se anulam. Então, pH 10,8. Olhando na tabela, em pH 9,04 aproximado, vai ocorrer a dissociação do NH3+. Então, a gente teria a remoção desse H+, aqui. E essa seria a modificação que seria feita na molécula. Ficando, então, aqui NH2+, NH2 e o O-. Essa seria a fórmula estrutural. Quanto à carga líquida, como dito, nós atingimos o ponto isoelétrico. Tá. Aqui, pH 10,76. Então, nós tivemos a dissociação do NH3 e atingimos o ponto isoelétrico. Então, a carga líquida vai ser igual a zero. E a última alternativa, né, a última questão, em pH maior que 13. Só para situar o que está acontecendo. Nós tínhamos um pH extremamente ácido, pH de 1,9, nesse meio. Nós fomos adicionando NaOH. Então, a reação que nós tivemos é H+, mais NaOH. Ocorria a dissociação do NaOH, formando OH-. Vamos botar aqui. OH-. Esses dois se juntaram e formaram água. Então, a acidez desse meio estava sendo removida e produzindo água, nesse caso. Seguindo, então, para a quarta parte dessa questão, nós temos um pH maior que 13. Então, olhando para a tabela, nós veremos que o grupamento R vai sofrer dissociação num pH aproximado de 12,48. Então, o que vai acontecer? Basta nós removermos o próton que foi colocado aqui. Removemos o próton que foi colocado aqui. Então, essa aqui seria a molécula para pH maior que 13, tendo a carga líquida de -1. Então, com isso, nós temos
as 4 estruturas e as 4 cargas líquidas que são solicitadas por essa questão. Então, se você viu alguma informação aqui que não estava muito correta, ou se tem alguma dica, ou alguma coisa que eu possa mudar nos vídeos, alguma edição que eu possa fazer, deixa num comentário, alguma coisa assim. Então é isso, obrigado por ter assistido até aqui. Espero que eu consiga ter resolvido, tirado suas dúvidas.